Bom dia, Grupo Refúgio, na paz do Senhor Jesus. Venho aqui nessa manhã trazer o pão diário, a palavra do nosso Senhor, para que a gente venha nos alimentar nessa manhã da palavra dele. E o pão diário de hoje está em Salmos 121, Deus, o nosso protetor, que diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém? Bom, e aqui nessa passagem de Salmo 121, a gente percebe que é uma passagem onde os hebreus estavam passando por momentos de medo, né? Provavelmente fazendo suas longas caminhadas. E mesmo passando medo, ao mesmo tempo o salmista passava convicção, né? Pois estava com medo de quem iria me socorrer, né? Da onde viria a minha ajuda, o meu socorro. E ao mesmo tempo convicção, né? Quando ele responde, o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Então ele reconhece que é Deus que dá essa ajuda, Deus é o socorro dele, né? E nesses salmos, eles eram muitas vezes cantados e recitados quando eles caminhavam para Jerusalém, né? Para comemorar suas festas religiosas. E provavelmente o salmista, pensando nos problemas, nas dificuldades que ele poderia enfrentar nos montes, conforme eles estavam caminhando, o salmista se depara com medo, né, do que poderia acontecer, de quem poderia vir esse socorro. E a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, que um dos maiores problemas, né, de nós, seres humanos, é o medo, né? Nós temos medo de ficar doente, medo de perder um ente querido, medo de perder dinheiro, medo das coisas não darem certo ou não serem da maneira como a gente gostaria que fosse. E temos medo sobre muitas coisas, né? Só que a gente também sabe que o medo pode ser paralisante, né? De que nós não devemos ter medo, de que à medida que a gente está num caminho, a gente pode, por conta do medo, se paralisar, né? Deixar de fazer o que a gente deveria fazer, ter questionamentos que a gente não deveria ter, mas que por conta desse sentimento a gente acaba desenvolvendo isso. E aqui também, nesses salmos, vem nos lembrar, né, de que Deus não tem tempo de descanso. Ele está a todo momento ao nosso lado, nos cuidando, nos guardando, né, está conosco, independente de qual seja a situação. Ele está ali olhando por nós e com seus olhos a todo alcance, e ele sabe tudo que a gente está passando, tudo que a gente está sentindo. Todas as nossas aflições, as nossas situações adversas, ele se encontra ali, ao nosso lado, olhando tudo que de fato está acontecendo. E através do Salmo 121, a gente também se lembra de que só o Senhor pode nos socorrer, né? Não são esculturas, não são outros deuses, não são outras pessoas, não são bens materiais, mas apenas ao nosso Deus vivo, né, que nós podemos contar com Ele, pois mesmo não sendo merecedores, Ele permanece ali, cuidando de nós, nos orientando, nos mostrando o caminho e, acima de tudo, mostrando o seu amor e o seu cuidado perante a nossa vida, de que até mesmo todas as situações adversas, seja uma doença, uma perda de alguém querido, alguma situação embaraçosa que a gente não vê uma saída,
ele se encontra ali, nos mostrando que nós temos ajuda, que nós temos um socorro, que nós temos a Deus, que é o nosso bem mais precioso. E o que a gente pode tirar como lição dessa palavra hoje? Que o mais importante é que a gente tire os nossos olhos dos montes, né? Como no salmista, que ele estava olhando para os montes com medo. E esses montes poderiam ser o quê? As situações adversas, os problemas, as complicações, os conflitos, e que a gente foque os nossos olhos na presença de Deus, nas coisas de Deus, no sentir a Deus, né, o nosso Pai, colocando o nosso foco na presença dele, que está ao nosso lado, independente de qual seja essa situação adversa. E deixo outros 2 pequenos versículos para acrescentar nessa palavra de hoje, né, reforçando o que a gente aprendeu nessa palavra, que está em Provérbios 15:3, que diz: só o Senhor pode nos proteger de qualquer coisa, pois seus olhos estão em toda parte. E Mateus 28:20, que diz: só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se preocupa tanto conosco que não nos deixa, pois sua promessa é que estará sempre conosco. Amém. Bom, que nesse momento os seus olhos possam estar 100% na presença de Deus, no quão importante é Deus em nossas vidas. Não que nós devemos esquecer, né, dos nossos problemas, mas que estando como foco, como principal, como centro, como norte da nossa vida, tendo a Deus, as coisas se tornam mais simples, né? Pois nós temos a quem nos ter um socorro, né? Ao nosso alicerce, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém?